Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do programa Agrodebate, um programa que debate o agronegócio aqui na tela do canal AgroPlus de segunda a sexta-feira. Hoje é quarta-feira, né? Dia 3 de setembro. E a partir de agora, uma hora de debate sobre o agronegócio com as principais informações que circundam aí esse que é um dos principais setores da economia brasileira, responsável por 23% do PIB do país. Nos destaques do programa de hoje, vamos reviver um assunto antigo por aqui, hein? Já que finalmente a União Europeia apresentou um acordo comercial entre os blocos União Europeia e Mercosul. A oposição francesa diminui aí um pouquinho, porém continua e pode influenciar nas decisões em cima desse acordo, que é o principal acordo comercial, né, o maior acordo comercial já negociado pela União Europeia em termos de redução de tarifas e representa aí um passo estratégico para diversificar mercados, só que isso representa principalmente para a França, para a Polônia, para a Itália, um risco para eles, e é por isso que existem algumas salvaguardas a serem consideradas e que são apresentadas nesse acordo. A gente vai conversar sobre ele já para entender, e lembrando que isso por enquanto é a apresentação desse acordo, né? A Comissão Europeia é quem fez essa apresentação, mas ainda precisa que o Parlamento Europeu aprove, e isso deve levar um tempo ainda. A gente segue de olho, mas vamos discutindo sobre as informações que já foram apresentadas. No programa de hoje também, a gente vai falar e vai voltar a falar sobre o crime no campo. Lembramos que na semana passada foi desencadeada aquela grande operação policial, né, que acabou apreendendo aí integrantes de uma facção criminosa que estariam fazendo adulteração de combustível e ainda ameaçando produtores rurais e empresários do ramo de combustíveis. A nossa pauta gira em torno do que o Congresso brasileiro deve fazer daqui para frente para evitar esse tipo de crime. A Frente Parlamentar da Agropecuária, ela já afirmou que vai trabalhar para fechar as portas do crime, as portas para o crime dentro do campo. Isso envolve também, principalmente, invasões de terra. São três pilares aí de um debate que aconteceu ontem e a gente vai trazer as principais informações para você. Também no programa de hoje, olha que informação, o agro cresceu 10,1% em um ano e, claro, se mantém aí como o centro, né, da economia brasileira. Esse é um assunto muito importante a ser debatido hoje, junto com os meus colegas que chegam para compor essa bancada que é digital. Começando com Daiane Kerneves. Seja bem-vinda, Daiane, ela que é especialista em agronegócio e contribui diariamente conosco por aqui. Daiane, a agro não surpreendeu, porém nos deixa cada vez mais felizes com essa notícia aí de crescimento. Seja bem-vinda. Boa noite, Jassan. Boa noite, Bianco. Com certeza a gente fica sempre feliz com o crescimento. Isso quer dizer que está dando certo, né, Jassan? Então, criam-se expectativas e renova, né, o nosso ânimo de todos os dias para vir trazer notícias aqui do agronegócio também para toda a população. Seu Bianco, seja bem-vindo mais uma vez. E a União Europeia deu um passo importante. Será que foi até rápido esse passo dado aí? Parece que eles estão querendo dar uma agilizada nisso, ou vem uma pressão de um lugar que a gente ainda não sabe ainda? O que será que está acontecendo? Seja muito bem-vindo, ele que é especialista em negócios. Boa noite, Jassan, boa noite, doutora Daiane, boa noite a todos que nos assistem. Eu acho que um pouco aí também que deu uma acelerada é o efeito Trump, né, o efeito tarifaço, que prejudica também a comunidade europeia. Muitos setores estão sendo prejudicados, portanto, então, quem era contra, o pessoal que era muito contra, está sendo até um pouco mais maleável. E acredito eu que o ponto mais crucial disso foi uma jogada muito inteligente que eles fizeram, um gatilho, que é um gatilho de 10%. Quando se cresce muito, tanto a venda quanto o preço,
se aciona esse gatilho. Então, mas isso é um debate um pouquinho maior que a gente vai ver um pouquinho mais logo após. Então, esse é o nosso primeiro assunto. Vamos entender desses 10% que o seu Bianco estava falando aí. Logo agora, no início do programa, esse é o nosso primeiro assunto. Faço convite para vocês. Vamos debater o agronegócio? Bom, amigos, então aconteceu algo que era esperado pelo bloco do Mercosul, lembrando, né, que são Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que compõem aí o Mercosul, e muitos interessados nessa abertura de comércio que reduziria taxas, né, deixaria, na verdade, aí livre, né, uma redução de tarifas, na verdade, né, em termos de redução de tarifas, a gente teria uma redução de tarifa considerável, ou chegaria até a isenção, seu Bianco? Eu não estou me lembrado aqui. Chega até a isenção, né? É um livre comércio que chega até a isenção. Existe alguma proteção, né? Já são conforme alguns países e algumas mercadorias, existe uma proteção muito pequena, mas 99% das mercadorias seriam livre comércio sem que houvesse taxação por parte de qualquer um dos governos. Bom, esse acordo, portanto, ele foi apresentado hoje, né, pela União Europeia, mas ele ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu, né? Tem que ter uma maioria qualificada no Conselho da União Europeia. São 15 dos 27 países, representando 65% da população. Lembrando que a França, principal produtora de carne bovina da União Europeia, ela já considerou esse acordo como inaceitável e ela é líder da oposição em dizer que isso não deve acontecer. A Polônia e a Itália, elas também manifestaram fortes reversas aí, principalmente por preocupações com competição agrícola, já que a Polônia também, né, é uma grande produtora, e Itália também aí por causa de outros motivos. Bom, vamos lá. O seu Bianco falou das salvaguardas, né? Porque nessa troca de mercado, primeiro para a gente, eu acho que antes de falar dos 10%, seu Bianco, vamos só reviver um pouquinho do que a gente já tinha falado. Isso é interessante para o Brasil, mas a União Europeia não aceitou muito bem isso. Por que é que eles estavam vendo essa segurança deles aí, eles não estavam muito aceitáveis para isso, para esse acordo? Os principais países, José, que estavam contra era Itália e Polônia, ou são Itália e Polônia. Porém, o próprio ministro da Polônia já falou que não tem poderio de ser oposição, tanto eles quanto França e Polônia, os mais. Itália é um pouquinho, mas não é muita oposição. Quais as alegações e por que é que eles têm? Eles têm um mercado protecionista, principalmente a França, no mercado da carne. Ela acha que a carne daqui chegará muito barata e aí irá prejudicar muito os produtores franceses. Porém, os outros países, ou a maioria dos outros países, eles veem no mercado sul-americano, no Mercosul, um potencial muito grande do quê? Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha tem um potencial de vender muito o quê? Vender muitos carros aqui. Tem muitas mercadorias. O que esses países europeus eles devem ser? Ter qualidade nos seus produtos. Eles têm muita qualidade no que? Em automóveis. A Alemanha, principalmente a Alemanha, tem marcas de automóveis aí espetaculares. Não vamos falar dos carros franceses, né? Mas deixa os carros franceses para lá. E também daí vamos ver, o que é que eles não estão explorando muito seria essa descendência europeia que o Brasil tem muito e que eles poderiam explorar esse mercado. Tem muitos descendentes italianos, descendentes alemães, descendentes. E essa cultura deles de, vamos dizer, de fabricação de queijos, de fabricação de tudo aquilo que principalmente os descendentes gostam e gostariam muito, eles poderiam explorar esse mercado. Porém, eles pensam muito que o mercado sul-americano é muito competente no agro.
e eles estão meio bitolados apenas e tão somente no agro. Agora, eles estão deixando outros setores de faturar muito em cima disso. Já que eu citei os 10%, o que seria, Jossan? Eles têm muito medo que a nossa carne chegue lá muito barata. Então, se o Brasil, se o Mercosul exportar para eles lá acima de 10% do valor de consumo, da quantidade de consumo de carne para eles, aí sim pode ter uma taxação. Ou também, se a quantidade que a gente está exportando para eles faça com que o preço da carne num desses países caia mais do que 10%. Aí pode-se, então, entrar numa taxação. Isso se chama de um gatilho. Então, esse gatilho fica para ser aplicado numa dessas duas situações ou qualquer uma das duas situações. Portanto, isso é muito inteligente. Se eu começar a exportar muito para o país, para a França, que aí eu começo a deixar os produtores de carne francesa no risco de irem à falência, eu acho justo que deve-se estancar isso, não se pode exportar mais do que isso. Então, no meu entender, foi talvez a jogada mais inteligente a criação desse gatilho, que não é só para carne bovina, que seria para todo e qualquer produto. Mesma contrapartida seria de um produto que venha da Alemanha para nós aqui. Se começar a exportar os carros da Alemanha, que seja um volume de 10% a mais de todos os carros brasileiros, automaticamente se taxa. Então, esse carro alemão vai se taxar em algum imposto para quê? Para frear um pouco esse consumo desse determinado veículo que estaria chegando aqui tão barato. Daiane, no começo do programa, o seu Bianco falou que o tarifaço pudesse ter alguma coisa a ver, né? A gente está vendo que existe aí uma resistência de França, Itália, Polônia, mas parece que o bloco, de maneira geral, parece aceitar a partir de agora um pouco melhor esse acordo. Você sente também aí uma necessidade da União Europeia de fazer esse acordo com o Mercosul justamente por estarem afetados por conta de tarifaço de Donald Trump? Jussan, o tarifaço é algo em alguns desacordos comerciais, né? Então, essa tentativa de novos mercados vantajosos, ela sempre é válida. Porém, o que eu trouxe aqui hoje é algo que quase não se comenta sobre esse acordo da União Europeia com o Mercosul. Eu vou até pedir para o Paulo para colocar uma tabela que é o resumo dos compromissos que deverão ser assumidos entre os dois blocos. O que me preocupa nesse acordo é justamente isso. Não sei se já está pronto, Paulo, mas eu vou comentando enquanto o Paulo vai colocando a imagem. A gente fez um quadro aqui rapidinho, eu e o Paulo até me ajudou a fazer esse quadro para mostrar para vocês a minha preocupação com relação a esse acordo. Porque a partir do momento que for estabelecido, e a gente não tem visto quase resistência da assinatura desse acordo, principalmente pelo Brasil. O Brasil é quem tem feito muita força para fazer esse acordo. E depois de entender um pouco mais esses compromissos, eu verifiquei que o Brasil pode ser mais prejudicado. Olha só, quando a gente fala ali do compromisso entre a União Europeia e o Mercosul, as tarifas elas serão progressivas, né, no primeiro quadro, e começando com mais produtos brasileiros, uma porcentagem maior de produtos brasileiros do que da União Europeia. Mas isso tende a ser progressivo. E alguns produtos também não estão incluídos. Mas aqui, para mim, o destaque maior é aqui ambiental e clima. Para fazer esse acordo, aqui nessa terceira tabela, nós podemos observar a aderência do Plano de Paris e mais um plano, que é a Convenção Quadro das Nações sobre Mudanças Climáticas. Aqui vem o pulo do gato. Compromisso com o fim do desmatamento total até 2030. E esses
Não bastando isso, esses acordos de mudanças climáticas, eles são muito drásticos, principalmente para o Brasil. Porque eu falo, a gente já está sofrendo com a moratória da soja, que é algo ilegal, e podemos estar sofrendo com um compromisso com a União Europeia de mais acordos climáticos, mais acordo com proibição de desmatamento, mais acordos que podem forçar muitas vezes a gente ter outras burocracias, outros impedimentos de desenvolvimento mesmo econômico. Quando a gente pensa na agricultura brasileira, que é muito jovem, né? O produtor francês já abriu lá o país dele inteiro, né? O que é produtivo já está aberto. Aí agora vem novos acordos que podem frear o nosso desenvolvimento. Inclusive, existe nesses acordos existem possibilidade, né, de suspensão em caso de descumprimento, e também tem ali nas salvaguardas, né, vai ter um fundo de compensação de 1 bilhão de euros. Então, assim, será que pode ter também multas com relação ao descumprimento por parte do Brasil? Eu vejo assim que para ser um bom acordo, essa parte ambiental e climática ela não deveria valer, principalmente pelo fato do nosso desenvolvimento ainda ser muito jovem, né? Muito incipiente, iniciante. Então a gente não tem como fazer um acordo nessas proporções. Infelizmente a gente sabe que o acordo ele é muito desejado, principalmente pelo Brasil em termos de governança, né? E provavelmente ele vai ser feito, porque quem é contra esse acordo é a França e a Polônia, basicamente. E para esse acordo ser firmado, precisa de uma maioria absoluta, né? Que são 17 de 25. Então, o quórum já está praticamente aprovado. Eu acho que é uma questão de tempo para ser aprovado, mas que as nossas lideranças abram os olhos também para esse sentido do acordo. Interessante, Taiane, esse ponto de vista que você trouxe, muito interessante, inclusive, que traz esse destaque para o desmatamento, o que deixa a gente até pensativo, né? Será que vale a pena um acordo? Quero ouvir até a sua opinião. Você já deixou claro, né, que talvez seja um tiro no pé assinar esse acordo, mas no final das contas aí essa troca de informação, essa troca de negócio, talvez ela não vá valer a pena justamente por causa disso, né? Ou também por causa de tarifas ou algumas outras coisas para alimentar esse fundo. Mas na sua opinião, não vai compensar, de maneira alguma vai compensar? Eu acredito assim que o acordo ainda não está firmado, ele pode ser reajustado, é necessário e bom para o país, né, que tem um livre comércio com a União Europeia, afinal de contas nós estamos precisando de novos parceiros, então quem sabe um reajuste para que não tenha esse compromisso climático ambiental e também de desenvolvimento sustentável no sentido que congele, engesse o desenvolvimento principalmente do Mercosul, que ainda é muito jovem. Nesses termos, eu acredito que seja vantajoso, sim, retirando esses compromissos ambientais e climáticos. Seu Bianco. Doutora, tem muita razão sobre isso, eu não tinha nem me tocado sobre isso. A União Europeia, eles não têm nada o que desmatar. Então, firma-se um compromisso que somente nós temos, fica um compromisso somente para nós. Esse compromisso de não poder desmatar, porque eles não têm mais. Isso afetaria muito ou quase mais o agro. De repente, o agro nosso ele pode até ser beneficiado com um pouco mais de exportação, entre outros fatores, né? Se não tivesse essa cláusula do desmatamento, eu acho que ele seria muito mais beneficiado. E também nós poderíamos ser beneficiados como mesmo dentro do agro, com a importação de químicos deles, ou mesmo nós como consumidores, haverão outras oportunidades de consumo de produtos da
Oi. Pronto. Está me ouvindo, Jossan? Ficou virado ali, a gente já vai resolver enquanto resolve. Já vai ser resolvido aí bem rapidinho, o seu Bianco já está de volta já. Bom, mas só confirmando, né? Esse acordo foi apresentado hoje, portanto, dia 3 de setembro, e muito, muito, muito esperado. Resta saber se ele deve valer a pena para todos os lados ou não. Será que em determinado momento, Daiane, se houver, porque a União Europeia, de maneira geral, França principalmente, levanta muito bandeira de florestas, não desmatamento, o verde é isso, o verde é aquilo, mas a gente não vê também boas práticas. Vamos pegar exemplo também, um exemplo bem fácil. Pessoas que já foram, eu nunca fui, mas pessoas que já foram para Paris voltam de lá falando muito mal da cidade, que é uma cidade suja e tudo mais. Ratos nas ruas, enfim. Então a gente não vê um mesmo exemplo para o lado de lá, né? A gente vê uma cobrança muito grande, mas a gente não vê um exemplo por parte deles. Fica difícil a gente aceitar uma imposição de alguém que não faz o dever de casa e ainda que vai nos prejudicar. Jossan, tem uma citação bíblica, eu vou aproveitar até para dar o exemplo da França aqui. A França está parecendo os fariseus. Colocam fardos pesados, mas nem eles conseguem carregar. É só para os outros mesmo, né? Então, a França ela já abriu praticamente tudo. Ela é contra aquela nova lei anti-desmatamento da União Europeia. Os produtores, inclusive, têm se manifestado contra, porque lá eles querem abrir até a última árvore para poder aproveitar, né, mais o território e expandir o quanto mais possível a agricultura lá, que não tem nem pouco da sustentabilidade brasileira. Seu Bianco, de volta, vamos concluir o seu pensamento. Não sei até onde vocês tinham me ouvido, mas nós podemos ter, vamos dizer, junto com essa comunidade europeia, 450 milhões de consumidores lá. Em contrapartida, eles terão aqui quase 300 milhões ou 270 milhões de habitantes aqui, potencialmente consumidores para a própria Europa, né? Eles podem nos fornecer também mais produtos químicos, algo que também a gente pode ser beneficiado, mesmo que seja para o agro ou para a gente consumidor. Mas eu vejo assim que, com bons olhos, e sou favorável à entrada. Por quê? Porque hoje só se fala em tarifaço, em problemas com os Estados Unidos. E esse acordo ele iria justamente no inverso de tudo isso. Então, eu, mesmo que seja, que entendo muito bem o que a doutora Daiane falou e que talvez lá na frente vá nos prejudicar, em virtude disso, que o bom seria que a gente não assinasse esses termos do desmatamento. Mas mesmo se tiver esses termos, eu sou favorável à assinatura desse acordo, porque a gente abriria um grande mercado para os produtos sul-americanos e, consequentemente, também a Europa também poderia vender mais produtos para nós aqui no Brasil e na América do Sul. Muito bem, Daiane. Eu já fiz a minha conclusão, acredito que o acordo seja vantajoso com essa ressalva, né? Retirando esses termos, esses compromissos, para que o Brasil não freie seu desenvolvimento econômico, tendo que pegar novos compromissos, né? Que vai ser um compromisso unilateral, não vai ser para ambos, provavelmente, né? Até porque, como eu falei antes, nós somos um país em desenvolvimento. E, nesse sentido, eu não entendo ser interessante. Muito bem, então, seguimos vendo o que é que acontece daqui para frente e
se fosse, seu Bianco, na sua opinião, o Brasil, de que maneira que o Brasil poderia? Só o nosso executivo, só o presidente mesmo, para cobrar as alterações aí, porque no final das contas é dali que vai sair a assinatura, né? A gente não entende, ou não sabe como que esse termo chegou à mesa e foi colocado esse termo aí. Porém, na mesa de negociação, nós poderíamos chegar e dizer que não é aceitável isso. Por quê? Porque nós estamos fazendo dever de casa, porque nós temos a lei ambiental mais severa do mundo e porque, às vezes, se houver um desmate ilegal de qualquer pessoa, aí um país inteiro será prejudicado. Então, não poderia ser nesses termos, que desmate zero. Eu posso dizer que pode ter, em 2030, desmate zero de legal ou ilegal. Mas eu também não posso tirar o direito daquela pessoa que ele tem, dentro dessa lei severa que nós temos, ele tem o direito de abrir 20%. Como é que nós podemos, com uma lei tão severa como nós temos, prejudicar mais ainda os nossos produtores? Então, nesses termos, acho que alguém poderia bater na mesa e dizer, não, esse termo, conforme a doutora Daiane pontuou, esse termo aí do desmate coloca fora. Pronto. Muito bem. Seguimos então o nosso programa. Vamos fazer uma breve pausa e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Daqui a pouco eu chamo vocês também. No próximo bloco, meus amigos, a gente fala sobre a FPA, que depois do que ocorreu aí na semana passada, envolvendo PCC, envolvendo postos de combustíveis e também usinas de combustível, agora a FPA ela quer trabalhar para fechar as portas para o crime no campo. Isso envolve não somente o crime ocorrido, o crime desvendado na semana passada, como principalmente invasões de terras. A gente vai falar quais são as medidas que devem ser adotadas pelo Congresso Nacional para buscar combater o crime no campo. E hoje a gente ainda fala também sobre o agro, que cresceu 10% em um ano. A gente volta já. Agrodebate dessa quarta-feira, dia 3 de setembro, está de volta. Obrigado a você que continua conosco. Ainda tem debate por aqui, fica conosco. Agora o nosso assunto envolve uma pauta que está em destaque no site da agência FPA, da Frente Parlamentar da Agropecuária, no Congresso. Bom, a fala do presidente da FPA, Pedro Lupion, é a seguinte: a FPA vai trabalhar para fechar as portas para o crime no campo. Bom, são 3 pontos principais aí que a FPA está mirando a fim de combater o crime no campo. Bom, essa conversa aconteceu ontem, terça-feira, para debater esses 3 temas centrais aí para combater a criminalidade no setor: a modernização do seguro rural, o impacto do tarifaço americano foram 3 assuntos que foram debatidos: a modernização do seguro rural, o impacto do tarifaço americano e o avanço da criminalidade no campo. E nesse avanço da criminalidade do campo, a gente tem, além da Operação Carbono Oculto, que aconteceu, foi desmantelada na semana passada, com prisão de integrantes de facção criminosa, agora a gente tem também o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária para lutar contra isso e também, principalmente, contra invasões de terra. Para o presidente da FPA, o Pedro Lupion, o Brasil vive sob ameaça constante do crime organizado. O Brasil, de modo geral, ele afirma, e inclusive nas cadeias produtivas. Esse cenário, segundo ele, é agravado por invasão de terras,
muitas vezes liberadas por grupos que se escondem atrás de bandeiras políticas para legitimar práticas ilegais e também esses crimes envolvendo facções criminosas. Chamo de volta aqui então o seu Bianco e Daiane Kirneve para participar desse debate, porque para enfrentar esse problema, né, a FPA ela defende a aprovação do que eles estão chamando de um pacote anti-invasão, que é um conjunto de medidas legislativas que tem por objetivo devolver segurança jurídica, transparência e respeito à lei na política fundiária. Daiane, a gente já falou muito sobre invasões de terras por aqui e nesses pontos do pacote tem transparência no cadastro, são alguns pontos assim, que são para vedar expressamente o uso de listas paralelas de movimentos sociais, com agravante por fraude processual, em caso de utilização, a gente está falando de MST, né? Critérios de demanda social, isso está na legislação desde 1993. Para você conseguir, você tem que ter um tempo de solicitação, situação socioeconômica comprovada, aptidão produtiva e vulnerabilidade familiar, enfim, são alguns pontos que você deve seguir para que você tenha direito a conseguir aquela terra. Isso já é uma luta boa a ser conseguida, que já deve evitar essas invasões de terras que, por mais que elas sejam legitimadas de certa maneira ou até certo ponto, elas mostram um grupo atuando ali por trás e que tem informações privilegiadas e pronto, tal terra está pronta para ser liberada, o Estado vai pegar de volta, então a gente vai invadir ela amanhã, porque hoje hoje é o último dia, enfim. A gente pode ter um pouco mais de civilidade com medidas como essas. Justa, essa reunião da Frente Parlamentar, ela trouxe 3 assuntos que são muito importantes no que tange a agricultura brasileira. A Frente Parlamentar da Agropecuária, né, teve essa discussão sobre o seguro, a modernização do seguro rural, que é quase inexistente aqui no Brasil, né, salvo a região sul, que tem alguns pontos que possui, mas a modernização e a implantação, eu até diria, do seguro rural, né? O segundo ponto também muito importante, mas aqui o que a gente tem focado bastante é sobre a criminalidade que tem aumentado. Esses grupos, você até mencionou muito bem o MST, que usam essas bandeiras ideológicas como fachada de criminalidade. Né? Eles estão usando um escudo de proteção política como se fossem um grupo que tem um anseio, e muitas vezes algumas pessoas que estão lá até têm mesmo uma iniciativa que seja louvável, mas a maioria que se esconde lá por trás das bandeiras tem um intuito de criminalidade. Quem organiza isso muitas vezes invadem terras que são legais, que são produtivas, que exercem função social da propriedade. Isso vai gerando um medo no campo. Isso gera também uma insegurança com relação ao nosso país, né? A criminalidade aumentando, não existe praticamente segurança nos campos. A patrulha rural também que deveria ser feita, a gente vê que o incentivo governamental é cada vez menor para essas políticas, né, que são preventivas. Então, que essas medidas sejam tomadas com cadastros que sejam eficientes, com o devido processo legal sempre para garantir os direitos das propriedades dos produtores, para que eles tenham segurança no campo e nos negócios deles também. A gente tem visto que a criminalidade não aumentou só nesse sentido, mas algumas organizações criminosas têm feito muita adulteração de fertilizantes. Os fertilizantes com os preços elevados, né? E algumas empresas aí muitas vezes se fazem dessas adulteração aí para ganhar um proveito econômico muito grande, né? Afinal de contas, eles colocam coisas muito baratas e o produtor está lá comprando, achando que está
colocando fertilizantes, adubação na sua terra e quando vê não tem nada. Está colocando uma verdadeira pedra, água, coisas que não vai servir em nada. Imagine o tamanho do prejuízo disso. Então, esse tipo de criminalidade ele precisa ser combatido. Segurança do campo também. Seu Bianco, além disso, foi debatido também o tarifaço americano e entre falas como da senadora Tereza Cristina, por exemplo, há uma opinião muito parecida da sua, aliás, a mesma opinião que a sua, que a lei da reciprocidade ela foi aplicada em um momento não oportuno, enfim. Deixando isso de lado neste momento, porque nós já falamos em outras oportunidades por aqui, outro ponto debatido foi o seguro rural, que em relação a isso, a bancada demonstrou preocupação com a falta de previsibilidade para os trabalhadores rurais. Também a senadora Cristina ela ressaltou que quando não se tem um seguro, não se tem crédito, mais que isso ainda ela acrescenta que o próximo Plano Safra será impactado com a situação atual. A gente tem visto o problema, a gente viu números razoavelmente interessantes em relação ao Plano Safra, mas tem não somente o Plano Safra, mas enfim, o seguro rural de maneira geral, ele não tem conseguido chegar até o produtor, e isso vai gerar um problema. A implantação do seguro ou o costume de você ter um seguro, ele é muito vantajoso para as duas partes. O seguro todo e qualquer seguro, ele é só difícil a hora que você tem que pagar. Porém, o benefício que você tem de um seguro, a garantia de que se você não colher, você vai ter um seguro para te salvar e o banco financiador terá a garantia que vai receber também aquele financiamento, isso dará muita credibilidade para as duas partes, tanto para o banco para financiar os produtores, como para o produtor também, que ele estaria salvo da sua intempéries do tempo. Então, eu acredito que isso é uma pauta muito boa e acho que a Frente Parlamentar da Agricultura está com os 3 focos aí muito bem antenados, e sobre o tarifaço a gente já falou muito, né, José? Mas o problema do tarifaço, só para complementar, é que nós mesmo, o Brasil mesmo que criou o problema. Hoje o Brasil é o país que tem mais taxação do tarifaço de todos os países do mundo. Por quê? Porque nós criamos nós quisemos criar aquela tal da moeda lá dos BRICS. Então fomos nós que cutucamos o leão com vara curta. Mas voltando no seguro, eu acredito assim que será muito benéfico para as duas partes, tanto para as 3 partes, para o consumidor, para o produtor e para a instituição financeira também. Continuando com o senhor e voltando a falar ainda sobre crime no campo, se torna cada vez mais importante para as frentes parlamentares, para o Congresso Nacional, estar de olho, não somente o Congresso, mas sim o Poder Executivo, né, a nossa presidência, estar de olho porque são pessoas de bem que estão sendo prejudicadas. Acho que o governo tem que ter muita ação em cima disso. Vamos falar, Jossan, especificamente do governo de Mato Grosso. O que é que houve com assaltos, aquele assalto de cangaço, né, que virou moda há uns 10 anos atrás, e principalmente em cidades do Mato Grosso havia muito isso. O que o governo do Mato Grosso fez? Fez estudos, colocou a inteligência da polícia para trabalhar e fez com que prendesse urgentemente todas as pessoas que estavam envolvidas nisso daí, até lá na fonte de quem idealizava esses assaltos. Hoje nós vemos que o campo tem produtos químicos muito valiosos que estão dentro das fazendas, próprios fertilizantes. Então, o próprio maquinário do produtor rural são valores muito altos. Então, o que o governo federal tem que fazer é montar uma inteligência, evitar que haja, principalmente, o início disso. Só para terminar, sobre o governo de Mato Grosso, agora mesmo, acho que passou uns 5 anos sem que houvesse um assalto de cangaço
no Mato Grosso, eles tinham ido assaltar outros estados. Aqui, daí no Mato Grosso, bem perto da Bolívia, eles assaltaram, porém, numa sexta-feira. Mas na segunda-feira já prenderam em outro estado lá, os policiais do Mato Grosso foram para lá em conjunto com países policiais da Rondônia, prendendo todo mundo já no outro dia. Então isso faz com que se evite que haja o costume dos assaltos. Tá certo, daqui a pouco eu chamo vocês para a gente continuar a conversa por aqui, porque encerramos esse assunto, mas temos outros assuntos ainda para comentar. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e no próximo bloco a gente fala sobre os números do agronegócio, que cresceu 10,1% no segundo trimestre e puxa a alta do PIB. Além disso, vamos falar também do recorde da produção de milho no estado de Mato Grosso. O intervalo é bem rápido, a gente já volta. Agora o debate dessa quarta-feira está de volta, continuamos ainda, temos ainda 15 minutos de debate, então fique conosco que tem programa ainda para rolar, viu? Bom, o nosso próximo assunto gira agora de um recorde histórico aí na produção de milho no estado de Mato Grosso, isso porque, segundo a análise semanal divulgada pelo IMEA, nessa segunda-feira que passou, dia 1º, Mato Grosso registrou nesse mês de setembro aí a sua maior produção de milho da série histórica. A safra 24-25 foi consolidada com 55,43 milhões de toneladas e aí somado com os estoques iniciais, que era de 0,11 milhão de tonelada, a oferta total ficou em 55,54 milhões de toneladas, o que representa uma alta de 14,03% em relação ao ciclo do ano passado. Do lado da demanda, a projeção foi de 54 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 11,10% em relação à safra anterior. Para falar sobre isso, volta o seu Bianco comigo por aqui. A partir de agora nós dois. Seu Bianco, esses números eles refletem algo que já era uma expectativa, um cenário que já era esperado, mas vale ressaltar que esse cenário ele é explicado também por conta do aumento das exportações e também pelo consumo interno, o aumento do consumo dentro do estado, que segundo os dados também foi um aumento de 6,72% de um consumo dentro do estado, um consumo interestadual, um aumento de 5,14%. Então a gente tem visto números que têm colaborado além das quantidades de exportações também, que teve um aumento de mais de 16%. Jussão, o bom de a gente analisar porque é que nós produzimos tanto e tão bom, e que bom que a gente produziu tanto nessa última safra, primeiro, o clima ajudou, choveu até na janela do Mato Grosso. Para o pessoal que não é do Mato Grosso, nós temos uma janela ou chuvas periódicas e quase com certeza até o final até dia 15 de abril. Há alguns anos chove então, de 15 de abril até 10, 15 de maio. E esse ano foi um dos anos que choveu quase que costumeiramente 3, 4 vezes por semana, choveu até 15 de maio. Então isso fez com que tivéssemos uma produção um pouquinho maior de milho. Vamos dizer que seja aí umas 10 sacas em média, umas 10 sacas de milho por hectare, em virtude desse ótimo clima que o Centro-Oeste, o Mato Grosso em si, teve. Porém, também tem que se dar crédito aos produtores. Eles aplicaram mais, eles adubaram melhor, eles estão trabalhando com sementes de genética melhor. São sementes que produzem mais, porém, um custo mais elevado.
por que é que eles estão assim, produzindo, tentando produzir mais, mesmo sabendo que existe porque que eles querem produzir mais? Porque existe a certeza de que há aqui dentro do Estado, como você mesmo citou, um consumo, que é o quê? Principalmente para as indústrias que estão, indústria de porcos e de frango, e também com as usinas de álcool, que está sendo muito tomada dentro do estado de Mato Grosso. Tem inúmeras usinas de álcool em construção ou em operação já. Então, isso faz com que o produtor tenha a certeza de que ele tem para quem vender o produto, além da exportação. Porque não há muitos anos atrás, há 10, 12, 15 anos atrás, Jussan, o preço do milho no Mato Grosso era R$ 8,00. E esse milho deveria ser levado até Santos, em Paranaguá, que custava R$ 10,00 a saca de milho para você levar lá. Custava 120% do preço do produto. Então, o produto chegava em Santa Catarina ou em Santos a R$ 20,00, 18, R$ 20,00 a saca. Mas o produtor aqui ganhava só R$ 8,00. Então, isso desestimulava o produtor a produzir o milho. Porém, também essa produção assim, ele tinha uma melhora no solo. Mas, automaticamente, com a industrialização do estado do Mato Grosso e com principalmente a industrialização no setor de aves e de suínos, e essa industrialização do álcool, fez com que esse milho hoje o preço esteja aqui numa média, principalmente, a R$ 40,00 a saca. E se você for levar para o Porto de Paranaguá, te custaria aí hoje mais uns R$ 15,00 para você levar lá. Então você veja bem, o percentual hoje é 30% do valor de uma saca de milho para você levar para exportação, o que antes era mais do que o valor da própria produção. Isso incentiva muito e faz com que todo e qualquer produtor do Mato Grosso aplique em tecnologia, melhores sementes, tudo isso porque tem a certeza que vai vender e tem a certeza que terá um preço compatível com seus custos de produção. E isso tem uma ligação direta com o nosso último assunto, que é o agronegócio brasileiro, que cresceu 10,1% nesse segundo trimestre, seu Bianco, de 2025. No comparativo, igual ao período de 2024, foi um crescimento aí, de 2,2% no produto interno bruto, frente ao mesmo período do ano passado. E isso também deixa a gente muito feliz, porque o PIB avança. O ministro Carlos Favaro destacou que o setor agropecuário tem sido afirmou que a força do agro tem sido quem impulsiona o Brasil, enfatizou o compromisso em seguir gerando. E olha só por que isso tem uma ligação direta, por que o assunto anterior tem uma ligação direta com o crescimento do agronegócio aí nesse primeiro trimestre. Os destaques de crescimento foram para as culturas de milho, que cresceu quase 20%, a soja 14,2%, que a gente já havia mencionado, acho que no programa de ontem, o arroz cresceu também 17%, o algodão crescendo 7% e o café quase 1%, comparando com o mesmo período anterior, né? O resultado ele se deve a bons desempenhos na lavoura, né? Segundo o levantamento sistemático da produção agrícola do IBGE de agosto, e tem safras significativas no segundo trimestre. Os destaques de crescimento são para essas produções: milho, soja, arroz, algodão, café, e deixa a gente cada vez mais motivados, seu Bianco, ou não depende de números com crescimento. Os resultados no final do mês também para o produtor fazem toda a diferença, ou no final do mês, não, no final da safra. Essa notícia, Jossan, do crescimento aí de média chinesa, estamos crescendo mais do que o agro, cresce mais do que a China nos seus bons anos, né, que crescia 10%, estamos crescendo mais,
Isso tudo é o que? O arrojo dos produtores. O agricultor é um herói. A gente fala sempre que joga muitos valores dentro na terra sem saber qual o resultado que vai ter. Ele não tem a certeza e não é ele que domina o preço da venda. Ele não sabe quantas sacas por hectare ele vai colher, seja de milho, de soja, de algodão. Então, é um herói. Agora, por que é que esses números estão sendo tão grandes? Como a gente falou anteriormente, principalmente no milho, por causa dessa industrialização do milho. Porém, o Brasil tem muitas fronteiras que estão sendo abertas, né? Que tem muitas regiões ainda que estão em franco desenvolvimento, que é principalmente a região do Mato Piba, né? E principalmente a região norte do Mato Grosso, seus municípios como perto de Alta Floresta, ali que era muito gado, né? Era quase só gado. Tem diversos municípios aí com extensões assim de quase de um país que estão indo muito para a agricultura. Por quê? Porque está tendo hoje rodovias com mais acesso, ferrovia com pelo menos sendo intencionalmente sendo traçadas e com certeza serão colocadas em uso dentro de um tempo. Então, tudo isso deixa com que o produtor tenha confiança e automaticamente vai, como é que a gente sempre diz entre o próprio produtor, vai colocando os pés pelas mãos e vai fazendo e abrindo fronteiras. Principalmente nessa região norte de Mato Grosso, a intenção seria levar mais para Meritituba, esses produtos que levaria mais para dentro do Pará, perto de Santarém, essa produção, que daí ela serviria para exportação. Então, dentro desse tema aqui, nós temos destino para a produção, seja de milho, soja ou qualquer uma produção, nós temos também a certeza que o produtor brasileiro ele vai cada vez mais produzir mais e melhor. E segundo os dados, são 3 setores que seguraram aí o PIB brasileiro: a agropecuária, indústria extrativa e serviços, que respondem por 60% da alta anual do PIB, quando coloca esses 3 juntos, sendo que o agro representa aí boa parte. O que deixa muito claro, seu Bianco, que a economia brasileira depende muito do desempenho do agronegócio, né? Exatamente, José. O agro é essencial, principalmente nesse país chamado Brasil, que parece ser inúmeros países dentro de um país. Então, o agro ele é essencial. Ele é alimento, ele é vida, ele é a segurança alimentar para o mundo, né? Hoje, eu vi um dia desses uma notícia que se a cidade de Sorriso, que planta 600 mil hectares, se a cidade de Sorriso parar de plantar, vamos dizer, se só o município de Sorriso parasse de plantar, isso impactaria mais do que a produção de 5 países. Então, veja bem como o agro, a região, são super especiais e super vantajosos para o mundo, para essa segurança alimentar. O que dói para o agricultor, o que dói para a gente é que o agricultor muitas das vezes é taxado como bandido, como destruidor, enquanto que o único e principal objetivo do produtor é fazer o quê? Alimentar a população mundial. E a gente tem falado muito sobre PIB aqui, né? E o PIB, ele representa geralmente uma economia mais aquecida, emprego, renda, impostos, isso tudo é dinheiro girando e é desenvolvimento. Exatamente, o dinheiro quando gira, né, é uma roda, ele é bom porque ele gira e movimenta toda uma economia, movimenta todas cidades, estados e o país. Então, a única coisa que a gente deve de repente,
batalhar sempre para que a população mundial não é que fale bem do agronegócio, mas simplesmente que não fale mal, que não fique inventando dados que não são realidade. Então, o agro está aí para quê? Para dar segurança alimentar, para que haja para a população mundial alimento suficiente, né? Eu não consigo acreditar que o mundo ainda, comercialmente, ele deixa morrer muita gente, principalmente na África, ao invés de se produzir um pouco mais, aonde tem lugares que se possa produzir. A própria África pode ser produzido, mas pode produzir mais. As terras indígenas pode se produzir mais. Não, eu não quero que os índios produzam porque eles não devem mudar a cultura deles. Tá bom, mas a cada pouco morre quantas pessoas, quantos africanos aí, ou pessoas que não têm como se alimentar. Isso eu não consigo entrar na minha cabeça que ainda a gente defenda essas teses. Nosso tempo de hoje já acabou, seu Bianco, agradecendo sua participação mais uma vez, desejando uma boa noite. Boa noite, Jossan. Até amanhã. Obrigado por você e obrigado a todos que nos assistiram. Valeu. A você, telespectador, obrigado também pela sua participação, pela sua audiência. Não se esqueça que você pode assistir esse programa na íntegra. O programa 213 já está disponível no Spotify. Obrigado, boa noite e até amanhã.